Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante que tem na apostila de vocês, na página 373, que fala sobre mutações. Existem mutações gênicas, mutações cromossômicas e dentro dessas mutações existem vários exemplos. Só que nós iremos estudar somente aqueles, casos principais e que mais são cobrados em prova. Então vamos ver os tipos de mutações cromossômicas. Nós temos ela dividida em duas partes principalmente, as estruturais e as numéricas. Quais são as estruturais e quais são as numéricas? Vamos ver exemplos de cada uma delas, mas antes vamos ver a sua definição. O que é uma mutação cromossômica do tipo estrutural? É quando o cromossomo ele tem a sua estrutura modificada, alterada. Pode ser que ele tenha perdido um pedacinho, pode ser que esse pedacinho ele se duplique, pode ser que ele troque um pedacinho com outro cromossomo. Então pode ser que sofra mudança de um cromossomo para outro. Então isso daí são essas alterações estruturais que pode gerar problema para o indivíduo ou não, e que pode causar variabilidade genética ou não. Essas são as estruturais e vamos ver os tipos já já. E o que seria as numéricas? As numéricas é quanto a quantidade de cromossomo dentro da célula do indivíduo é alterada. Exemplo, nós seres humanos temos 46 cromossomos nas nossas células. Mas pode acontecer de uma mutação provocar que o indivíduo possa perder um cromossomo e ficar com 45, por exemplo. Ou ele pode ficar com um cromossomo a mais e ficar com 47, por exemplo. Então, temos aí o exemplo da síndrome de Down, um indivíduo com 47 cromossomos, como na verdade ele deveria ter 46, que é o normal da espécie humana. Então, esse cromossomo aí a mais vai causar a síndrome de Down. Então, geralmente isso ocorre quando? Na divisão celular, na meiose, na formação ali dos gametas, principalmente na fase anáfase, que é quando os cromossomos eles estão sendo separados, pelas fibras do fuso para cada polo da célula. Nessa divisão aí pode acontecer um erro e cromossomo a mais ou cromossomo a menos para a formação desses gametas. E se esse gameta com cromossomo a mais ou a menos for o que fecundou o ovócito, ou também pode acontecer dessas estruturas ser alteradas no próprio ovócito. A síndrome de Down, por exemplo, são erros na divisão do próprio ovócito, principalmente de mulheres já com a idade avançada e com suas células ali já envelhecidas, aí provoca a síndrome de Down. Então, quando nós temos a diminuição de um cromossomo, nós chamamos de monossomia. Tá? Monossomia tem menos um cromossomo, um indivíduo com 45 cromossomos, por exemplo. E quando tem um a mais, nós chamamos de trissomia, tanto que a síndrome de Down é conhecida como trissomia do cromossomo 21. Então, vou ter 3 cromossomos 21, como na verdade deveria ter 2. Mas já vamos falar também melhor sobre essas aí, ok? Então, vamos começar com os exemplos das mutações estruturais. A primeira delas é a deleção, ou também chamada de deficiência. O que acontece nessa mutação? O cromossomo ele vai perder um pedaço. Então, olha aqui nesse desenho aqui, ó. O cromossomo está perdendo esse pedacinho aqui. Então, esse pedacinho sai daqui, ele perde, e se ficar solto, perdido ali na célula, aí vai ter a união aqui e vai formar um cromossomo menor. Que implicação isso teria para o indivíduo? Nós sabemos que nos cromossomos existem genes distribuídos ali em todo o cromossomo. Então, se ele está perdendo esse pedacinho, ele vai estar perdendo genes, que muitas das vezes é importante ali para o desenvolvimento do indivíduo. E geralmente esse tipo de mutação vai ocorrer na meiose, que é a formação dos gametas, na divisão celular que vai formar os gametas. Um exemplo que nós temos aí
é a síndrome cri do chat. Chat, né, em francês significa gato. Então, é a síndrome do miado de gato. A pessoa com essa síndrome, ela quando chora, né, principalmente quando vai emitir ali o som do choro, é igualzinho como se tivesse um gato miando, né? Por isso que é a síndrome do miado de gato. Porque perda desse pedacinho aí, essa deficiência, provoca anomalia na formação da laringe. Então, quando ela vai emitir o som na hora que ela está chorando, né? Aí fica ali aquele som, né? Lembrando como se fosse um miado de gato. A outro tipo vai ser a inversão. O que acontece aqui na inversão? Uma parte do cromossomo se inverte, então ele faz ali um giro, uma rotação de 180 graus, que pode ser do tipo paracêntrica, se não envolver o centrômero, e do tipo pericêntrica, com o envolvimento do centrômero. O que é centrômero? Centrômero é aquela parte do cromossomo onde tem ali uma constrição, né, que é onde a fibra do fuso vai se unir para fazer a separação durante a divisão celular. Então, aqui, ó, é onde fica o centrômero, onde está aqui esse tracinho aqui. Então, olha só, quando tem a inversão do tipo paracêntrica, que é sem o centrômero, os pedacinhos que vão inverter, né, trocar de lugar, fazer esse giro aí, não tá ali pegando o centrômero. Então, olha aqui, ó, B, C, D, houve ali um giro e ficou DCB. Já nesse daqui, ó, que é do tipo inversão pericêntrica, que é com o centrômero, né? Então aqui, ó, DEF inverteu, ficou FED e ali participou o centrômero. Essa inversãozinha aí geralmente não provoca grandes transtornos no indivíduo, porque os genes vão permanecer ali, eles só vão estar mudando de lugar. Então isso não ocasiona muito problema. Existe também a duplicação. A duplicação acontece de um pedacinho ali, né, que sofreu deleção, ele se duplicar e os dois voltarem a se unir ali no cromossomo. Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bobo, né? Vamos supor que nesse pedacinho aqui tenha genes que vai indicar o tamanho da orelha da pessoa. Como esses genes se duplicaram, então a pessoa agora, em vez de ter um gene para tamanho de orelha, ele vai ter dois genes para tamanho de orelha. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Vai intensificar, né, essa característica. Então a pessoa vai ficar com uma orelha um pouco maior, tá? Então também não ocasiona muitos problemas, né? Só ter ali a duplicação desse gene. Outro exemplo é a translocação. A translocação ocorre quando dois cromossomos não homólogos, ou seja, cromossomos diferentes, trocam pedaços entre si. Então, olha só, aqui eu tenho um cromossomo roxo e um verde. O roxo mandou um pedaço para o verde mandou um pedaço para o roxo. Só que o verde e o roxo são cromossomos diferentes. Então, eles são chamados de não homólogos. Às vezes acontece desse pedaço se encaixar de forma tranquila e não acontecer nada, mas às vezes não tem combinação do encaixe dos genes ali e pode provocar aborto, ou seja, a morte do indivíduo. Mas quando eles se encaixam direitinho, né, pode acontecer translocação entre não homólogos de duas maneiras. A recíproca, que é quando esses pedacinhos são de tamanhos iguais, então são trocas de genes e tamanhos iguais, e a robertsoniana. O que vai acontecer com esse tipo de translocação não homólogo robertsoniana? Acontece a fusão. Geralmente acontece a fusão entre dois cromossomos do tipo acrocêntrico, por exemplo, um cromossomo 14 e o cromossomo 21. Vamos supor que o cromossomo 21 perdeu um pedaço, aconteceu ali uma deleção. Aí esse cromossomo 14 grudou ali no cromossomo 21, aonde ele perdeu aquele pedaço. Então aconteceu uma fusão. Essa fusão
né, que vai se fundir ali, essa fusão pode provocar um tipo de síndrome de Down, que é a síndrome de Down por anomalia cromossômica estrutural, porque geralmente a síndrome de Down acontece pela anomalia numérica, né, a quantidade a mais de cromossomos. Só que esse caso aqui também pode provocar a anomalia cromossômica estrutural. Geralmente são só 5%, né, das pessoas com esse problema que acontece, e dentro da mesma família, tá? Então você vê ali vários irmãos com a síndrome de Down. Então o problema ali não foi numérica, mas sim estrutural, né, com a translocação do tipo robertsoniana, que vai fazer a fusão entre os cromossomos não homólogos 14 e o 21. Pode provocar também não só a síndrome de Down, como também alguns tipos de leucemia. E quando acontece troca de pedaços entre cromossomos homólogos, aí é famoso crossing over, né? Então isso aqui acontece para dar variabilidade genética. É um evento que ocorre dentro da meiose, na meiose 1, na fase prófase 1, né, onde cromossomos homólogos vão trocar pedacinhos. Então isso aqui é o crossing over. Agora, quando é cromossomos não homólogos, aí é um tipo de mutação, né, estrutural chamada translocação. Aí aqui tem um quadrinho com todos os tipos, né, de mutações estruturais. Então nós temos aqui a deleção, que é a perda de um pedacinho do cromossomo. Nós temos a duplicação, então aqui vai ter a duplicação, ó, do pedacinho, ó, BC duplicou aqui, então ficou 2 B6, né? A inversão, então vai ter vai girar aqui, né, 180 graus, e vai inverter a ordem dos genes aqui no cromossomo. Isso não costuma acontecer problema nenhum na pessoa, mas tem também do tipo translocação, que são cromossomos homólogos que vão trocar, não homólogos, né, que vão trocar pedaços entre si. Então aqui, ó, o AB estava nesse cromossomo aqui, veio para cá, e o MNO que estava nesse daqui veio para cá. Então eles trocaram pedacinhos, tá? Então esse é do tipo translocação. Aí aqui tem um cariótipo, né, que é uma fotografia que é feita na divisão celular, né, justamente na parte da metáfase, que é quando os cromossomos estão com seu alto grau de condensação, então fica fácil visualizar em microscopia. Aí se tira uma fotografia, organiza os tipos de cromossomos aqui, né, um do ladinho do outro. Então nós temos aqui, ó, os pares de cromossomos homólogos. Então, ó, um desse daqui veio de origem paterna e o outro desse daqui veio de origem materna, formando ali os parzinhos, né, dos cromossomos. Então isso aqui é um cariótipo. Na espécie humana, nós vamos ter 46 cromossomos, onde 22 pares, então até aqui, ó, até o 22 pares são os autossômicos, que são aqueles que nós vamos encontrar tanto nos homens como nas mulheres, características comuns em ambos os sexos. E nós temos um parzinho de cromossomo sexual, né? No caso das mulheres vão ter 2 cromossomos X, e no caso dos homens vão ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Então esse cariótipo aqui é de um homem, porque tem aqui no cromossomo sexual o cromossomo X e um Y. Então eu sei que isso aqui é do sexo masculino. Então aquelas anomalias, né, que acontecem nos cromossomos, né, também pode ser manifestada nos cromossomos sexuais. E nós temos ali anomalias que ocorrem só nos sexuais, e temos anomalias que vai acontecer nesses outros cromossomos aqui, que são os autossômicos. Por exemplo, a síndrome de Down. Esse cromossomo aqui, ó, 21, que deveria ter um parzinho, vem um do pai e outro da mãe, vai ter ali, né, um erro na divisão celular, na fase anáfase, onde vai ficar com 3 cromossomos aqui no 21. Então, esse cromossomo a mais provoca ali, né, as características daquela síndrome, que é a síndrome de Down, também conhecida como trissomia do 21.
Então vamos ver aqui, né, essas mutações numéricas, quando eu falo ali da diferenciação da quantidade de cromossomos, ou para mais ou para menos. Vamos começar com a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Então aqui, se está falando trissomia, eu tenho um a mais, né? A espécie humana tem 46 cromossomos, nesse caso aqui, o indivíduo com síndrome de Down vai ter 47 cromossomos, vai ter um a mais, por isso trissomia. Trissomia não é só do 21, não, nós vamos ver aqui que existe outras trissomias. Trissomia é sempre quando tem um a mais. Mas no caso da síndrome de Down, quais são as manifestações, né, que acontecem no indivíduo? O indivíduo vai ter atraso mental, microcefalia, ou seja, a cabeça menor do que o corpo, pálpebras oblíquas, né? Então aquele formato amendoado dos olhos, língua grande, que ele fala protusa, né? Que não cabe dentro da boca, então ele fica sempre com a língua para fora. Prega na mão simiesca, que é uma prega única na mão, dedo do pé separado dos outros dedos e um pouquinho menor, tá? Então essas são as características que pode acontecer, né, por causa desse cromossomo a mais, né, esse cromossomo 21 aí a mais, tá? Então aqui são as fotos, né, do que pode acontecer com essa pessoa. Outra trissomia é a trissomia do cromossomo 13. Aqui, ó, no cromossomo 13, que deveria ter 2, né? Agora tem 3, por isso trissomia, um a mais, que é a síndrome de Patot. O que acontece com a pessoa quando tem um a mais, né, de cromossomo 13? Ele vai nascer ali com lábio leporino, que é o lábio superior, né, desse formato aqui, né, como se fosse rasgado. Polidactinia, ou seja, mais de 5 dedos, né, nas mãos ou nos pés. Má formação congênita, ó, você vê a foto aqui do lado, né? O indivíduo também costuma apresentar problemas cardíacos gravíssimos, tanto que é tão grave essa síndrome que geralmente as crianças que nascem com esse problema não passam dos 6 meses de vida, devido a essa má formação, né, e problemas cardíacos muito severos. Outra síndrome, né, ou seja, outra trissomia, um cromossomo a mais, no 18, que é a síndrome de Edwards. Aqui o 18, ó, ele está com 3 cromossomos. O que ocasiona na pessoa? Má formação dos membros, então a pessoa nasce ali, né, com os pés, as pernas ou os braços tortos, atraso mental e também ocasiona problemas cardíacos severos, muito graves. Geralmente as crianças que nascem com essa síndrome não passam do primeiro ano de vida. Mas é claro que já teve estudos aí, né, com acompanhamento médico, já teve casos de criança chegar até os 15 anos de idade, mas geralmente morrem, né, com 1 ano de vida. Aí agora, todas essas que a gente falou nas numéricas, né, foram aquelas que são afetadas nos cromossomos autossômicos, comuns em ambos os sexos. Agora falando das mutações que ocorrem nos cromossomos sexuais, que é o X e o Y. Aí nós temos a síndrome de Klinefelter. O indivíduo com a síndrome de Klinefelter vai ter 47 cromossomos, porque ele vai ter um cromossomo X a mais, tá? Então ele vai ser X, X, Y, tá? São homens. Por que são homens? Porque tem o cromossomo Y, né? Geralmente eles são bem altos, bem magros, com o pênis e os testículos atrofiados, pequenininhos, estéril. Geralmente tem crescimento de mamas, que nós chamamos de ginecomastia, que é crescimento de mamas nos homens. A voz é fina. São afeminados por quê? Porque eles têm um cromossomo X a mais, que vai manifestar, né, um pouco dessas características femininas.
e com alta incidência de apresentar derrame cerebral. Por terem ali um cromossomo X a mais, no caso, somente as mulheres que são XX possuem uma estrutura dentro do núcleo das suas células chamada de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, que é essa pontinha aqui, ó. Isso aqui é um leucócito, né, uma célula de defesa do nosso sangue, uma célula do glóbulo branco. Aí aqui tem o núcleo dessa célula e essa pontinha aqui, ó, destacada, como se fosse uma bolinha, é a cromatina sexual, ou também chamada de corpúsculo de Barr, que só as mulheres é que têm, os homens não têm isso. Mas como os que têm síndrome de Klinefelter têm um X a mais, esse X aqui, esse segundo X, ele vai ficar condensado e inativo, formando ali a cromatina sexual. Tá? Então, são homens que vão apresentar cromatina sexual devido a um cromossomo X a mais que eles possuem. Aqui tem uma fotografia para mostrar, né, justamente essas características nesse indivíduo. E aqui, ó, o cromossomo sexual vai ter, ó, XXY. Outra síndrome, né, que vai ocorrer ali no cromossomo sexual é a síndrome de Turner. Aqui o indivíduo só vai ter um cromossomo sexual, só vai ter um X, tá? Então ele vai ter um cromossomo a menos, então ele vai ter um total 45 cromossomos e o sexual só tem um, que é um X. Então nesse caso, qual vai ser as manifestações? Se só tem um X, vai ser mulher com problemas no desenvolvimento sexual, né, devido à quantidade baixa de cromossomos, porque está precisando ter outro, né, cromossomo sexual ali para poder fazer o pareamento, mas não tem. Por isso que ele também pode ser chamado aqui, ó, de X0. A pessoa tem baixa estatura, genitália infantil, então não cresce, né, não cria pelos no local. Às vezes não apresenta pelos pubianos, como eu falei, são estéreis, ovários atrofiados, sem produção de óvulos e não forma a cromatina sexual. Ah, mas você acabou de falar que mulher é que tem. É, mas a mulher vai ter porque ela tem 2 cromossomos X e um deles vai se condensar para formar a cromatina sexual. Só que ela não tem 2, ela só tem um. E esse único cromossomo, se ele se condensar, o indivíduo vamos dizer assim, não vinga, né, na sua fecundação, vai morrer antes, tá? Então, esse X aqui que permanece não vai formar a cromatina sexual porque ele não vai se condensar. Mas não, a pessoa só com essas características, mas não tem atraso mental. Aí aqui, né, tem uma fotografia mostrando aqui, ó, o cromossomo sexual único, que só tem um X. Então, a pessoa de baixa estatura, o pescoço aqui, ó, pescoço curto e alado, tem uma pele que liga aqui o pescoço, né, ao ombro, tá? Então, essas são as características principais para a síndrome de Turner. Ok, pessoal? Existem outras, né, síndromes. Temos ali a síndrome também do duplo Y, que aí o indivíduo vai ter XYY, né? E essas pessoas, por ter um Y a mais, geralmente são pessoas muito violentas, né? São homens muito violentos. Por quê? Porque ele tem um Y a mais e vai provocar ali a produção de testosterona a mais no seu sangue, e quando se tem muita testosterona, o indivíduo fica muito violento. Fizeram até um estudo aí para trás, né, dizendo que a maioria dos encarcerados, dos bandidos que foram presos, se fizesse ali um estudo, né, nessa relação de mutações, verificaram-se que 3% deles possuíam esse Y a mais. Então é o famoso duplo Y. Também existe o triplo X, né? São mulheres que têm ali, no caso, 3 cromossomos X. Então elas vão ter, na verdade, agora 2 cromatinas sexuais dentro das suas células, porque ali vão ter 2 cromossomos que vão se atrofiar.
tá? Atrofiar não, no caso se condensar e formar cromatina sexual. Então existem vários tipos de mutações. Eu falei aqui das principais, mas se ficou alguma dúvida é só me mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.